Um aluno meu me perguntou como é a minha prática de meditação esses dias, e à medida que eu fui explicando para ele como é a minha prática, eu percebi que essa explicação poderia ter alguma importância para alguns que me veem aqui, que me assistem aqui no canal. Então eu vou tentar explicar de uma forma bastante informal, né, como é que eu realizo a minha prática de meditação, o que é a minha prática de meditação. Bom, primeiro, eu não costumo realizar minha prática de meditação logo que eu acordo. Eu sei que existe uma recomendação bastante frequente de que se realize a prática de meditação logo ao acordar, mas tanto por uma inclinação pessoal como por uma questão de rotina familiar, né, eu tenho crianças em casa, inclusive, eu não consigo, não é muito fácil para mim realizar essa prática logo ao acordar. Minha rotina de sono não é tão perfeita quanto eu gostaria que fosse, né? Eu tenho um trabalho que eu realizo à noite também e que às vezes me leva a dormir um pouco mais tarde do que eu gostaria e ao mesmo tempo tenho que acordar muito cedo por causa dessas minhas obrigações familiares. Então, o tempo de sono, por ser um pouco mais curto, torna bastante inconveniente a opção de realizar a prática da meditação logo cedo. Eu teria que antecipar o meu horário de acordar para realizar minha prática. Isso exporia o meu corpo a um desgaste um pouco maior, né? E não acho muito adequado. Ao mesmo tempo, nos outros horários em que eu costumo realizar minha prática de meditação, a coisa flui bastante bem. Mesmo nas ocasiões em que eu consegui realizar a prática de manhã, e depois, comparando com os dias em que eu realizei minha prática ou no final da tarde ou no final da noite, logo antes de deitar, que são os meus horários preferidos, eu percebi que esses dois horários, né, seja final da tarde, seja no final da noite, logo antes de me deitar, esses horários sempre trouxeram os melhores resultados para mim. Um parênteses aqui. Lembrem-se que eu estou falando da minha prática pessoal. Aqui, neste momento, eu não estou me dispondo aqui a orientar vocês e não estou dizendo que vocês devem realizar a prática exatamente como eu realizo. Até porque eu tenho aí aproximadamente uns 20 anos de prática de meditação, de estudo de meditação, né? Um pouquinho mais talvez. Ou seja, eu já estou bastante habituado à prática da meditação e, enfim, já passei da fase de fazer ajustes na minha rotina prática. Então, normalmente eu me sento, realizo minha prática, sem perder muito tempo com detalhes, né? Detalhes laterais, como, por exemplo, posicionamento do corpo, respiração, horário, local. Essas coisas todas já estão resolvidas para mim, por causa, claro, desse tempo de experiência que eu tenho. Lá no começo, não foi assim. Lá no começo, eu precisei tomar várias decisões em relação à postura, em relação à respiração, em relação à rotina prática, em relação ao tempo de duração da meditação, em relação a uma série de aspectos, que inclusive são aspectos que eu abordo um por um ao longo do meu curso. Tem o link na descrição do vídeo aí embaixo, caso você queira dar uma olhadinha. Então eu já passei por essa fase, já passei dessa fase. Minha prática de meditação hoje em dia é bastante simples. Eu desenrolo meu tapete, me sento e realizo minha prática de meditação, sem grandes dificuldades. Então, o horário da prática já não é mais um problema. Eu apenas descrevi aqui para vocês que, bom, de manhã, quando eu tentei, não funcionou tão bem. E hoje em dia funcionaria pior ainda, por causa da rotina familiar que eu tenho, dos meus horários bastante limitados. Então, de manhã seria um momento menos apropriado. Embora, como eu disse, exista essa recomendação de que você opte por praticar logo ao acordar.
Não vou entrar nas explicações sobre isso agora. Tem vários outros vídeos meus em que eu falo das vantagens de se praticar logo no começo do dia, e no meu curso eu também explico isso detalhadamente. A minha prática eu realizo, em geral, depois de fazer uma prática de alongamento, né? Eu pego algumas posturas inspiradas lá nas posturas do yoga, realizo a minha prática de alongamento no sentido de preparar a coluna, como eu já não sou mais jovem, né? Então é importante que a gente faça uma manutenção da condição postural global, no sentido de evitar, né, endurecimento das articulações, né, manter o corpo flexível é importante. Então, geralmente, o que eu faço? Eu faço esse exercício postural para manter um nível razoável de flexibilidade, em geral visando a coluna vertebral, né, a flexibilização da coluna vertebral. E uma vez que eu tenha concluído esse exercício postural, eu me posiciono para realizar a meditação. Em geral, eu mantenho o meu tapete semi-enrolado, né? Então, como se eu pegasse 2/3 do tapete, tem um tapete comum de yoga, né? Enrolo 2/3 dele, cria-se um rolinho, sento em cima daquele rolinho e com isso o quadril fica um pouquinho mais elevado, fica muito mais fácil manter a coluna alinhada. Mesmo depois de alguns anos praticando yoga e praticando meditação, eu percebi que é muito mais confortável realizar a meditação dessa forma. No budismo existe o zafu, né, como eu já devo ter comentado em outros vídeos também, que é uma almofada firme, própria para meditação. Mas é muito fácil resolver isso também fazendo esse enrolamento do tapete, que é o que eu faço normalmente. Uma vez posicionado o corpo, né, eu me sento de pernas cruzadas, a coluna razoavelmente alinhada, mas sem forçar, sem exagerar. Fecho os olhos e realizo a minha meditação. Dependendo do tempo que eu tenho disponível, eu permaneço ali 15, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Raramente chego a 1 hora de prática, né, porque por uma opção pessoal mesmo, porque eu percebo que quando eu me sento para meditar, em cerca de 3, 4 minutos, eu percebo que eu já consegui me conectar com o silêncio. Eu percebo que o silêncio já se instalou em mim. Então, uma vez que eu consiga estabelecer essa conexão com o silêncio, o tempo de meditação ele passa a não ser tão importante assim, pelo menos na minha vivência, na minha experiência. Então, uma vez que eu estabeleço essa conexão com o silêncio, não é tão importante se eu permanecer ali conectado com o silêncio por 10 minutos, por 20 minutos, por 1 hora, por 2 horas. Então eu acabo permanecendo ali mais ou menos nesse tempo, de 15, 20 minutos, às vezes 30 minutos quando eu tenho um pouco mais de tempo. Como eu disse, minha rotina é um pouquinho limitada, então é muito difícil eu conseguir passar de 40 minutos por causa dessas coisas todas. Se eu tivesse tempo disponível, provavelmente eu ia preferir alongar minha prática aí para talvez 1 hora todos os dias. Para quem se dedica seriamente à meditação, eu considero que um tempo de 1 hora é uma meta bastante interessante. Eu não costumo utilizar uma técnica respiratória específica, como eu disse a vocês. Eu já passei da fase de me apoiar em técnicas posturais, em técnicas respiratórias para facilitar a meditação, para entrar na meditação. Já passei por essa preparação toda, seja dentro da meditação propriamente dita, seja dentro do yoga. Então já consegui assimilar isso para saber qual é a postura ideal, qual é o modo de respirar ideal, e essas coisas para mim acontecem naturalmente. Então eu não perco tempo com essas coisas. Não tenho a necessidade de rever esses procedimentos para poder entrar na meditação. Eu me sento e entro na meditação, não vou dizer de forma automática, né? Porque como eu disse, demora aí talvez uns 3, 4, 5 minutos até que eu realmente estabeleça a conexão com o silêncio, até que eu consiga realmente perceber que o silêncio está ali presente. Mas nesses 3, 4, 5 minutos, eu não sinto nenhuma necessidade de realizar
uma postura específica, uma respiração específica. Eu simplesmente me sento e espero que o silêncio se manifeste, para que eu estabeleça essa conexão com esse silêncio. Única exceção é nos dias em que eu estou com a mente muito agitada, né? Acontece comigo também, acontece com alguns mestres, né? De você se sentar e perceber que a mente está ali falando um pouquinho mais do que o normal. Um outro parênteses importante aqui: a mente sempre vai querer falar com você quando você for praticar a meditação. A mente sempre vai querer manter aquele diálogo constante, independentemente das coisas que estejam acontecendo. Mas tem dias em que os acontecimentos eles são um pouco mais agitados, a mente fica um pouco mais agitada, e aí quando você se senta para meditar, esse diálogo mental, ele é quase que uma gritaria mental. Então, nessas ocasiões, vale a pena recorrer a algum tipo de exercício respiratório no sentido de acalmar essa agitação excessiva. Isso eu faço de vez em quando. Felizmente, esses dias de extrema agitação mental, eles não são muito comuns para mim, né? Geralmente, quando eu me sento, eu já consigo entrar num estado de silêncio razoável para realizar minha prática de meditação. Eu consigo me sentar e deixar as agitações do lado de fora, né, como se costuma dizer. Essa expressão não está muito correta, mas tudo bem. Mas pode acontecer, e para mim às vezes acontece, de eu me sentar e perceber que a mente está ali um pouco mais falante do que o normal. Nessas ocasiões, eu apelo para exercícios respiratórios simples, que tem como principal efeito criar esse aquietamento. O que eu chamo de exercícios respiratórios simples? Por exemplo, respiração alternada. Você alternar as narinas por onde você respira. Tem um outro exercício que vem do yoga, chamado de Murcha Pranayama. Também é uma prática que eu gosto muito e que, para mim, pessoalmente, produz um efeito muito poderoso no sentido de aquietar a mente. Eu não vou passar detalhes sobre essas técnicas aqui neste vídeo. Como eu disse, o objetivo aqui é só falar um pouquinho de como é a minha prática. Se você tiver interesse em aprender essas coisas, me manda uma mensagem, manda um comentário que eu posso orientar você, né? Também ofereço aulas particulares, mentorias, ou veja o meu curso, que tem o link na descrição. Ali, inclusive, eu ensino algumas dessas técnicas e explico nos mínimos detalhes como é que você deve realizar a sua prática de meditação. Mas seguindo aqui, uma vez que eu de fato encontre essa quietude mental, aí sim eu me coloco em meditação apenas. Mantenho os olhos fechados, boca fechada, rosto relaxado, maxilar principalmente, e não me preocupo mais com as questões corporais e respiratórias. O que significa que eu já não me preocupo mais numa forma específica de respirar, eu apenas permito que a respiração aconteça da forma mais tranquila, livre e natural possível. E também permito que o meu corpo se posicione da forma mais natural e livre possível. Isso é muito curioso porque não é raro, né, dias em que eu estou um pouco mais cansado pelo fato de realizar a prática de meditação ou no final do dia ou logo antes de dormir. Então, é comum que o meu corpo esteja cansado quando eu vou meditar. E o corpo cansado na prática da meditação significa que a postura ela não vai ficar tão bonita para quem vê de fora. Então é muito comum durante a prática da meditação, justamente porque eu não me preocupo mais com a disposição corporal, é muito comum a cabeça se inclinar, a coluna se curvar um pouquinho, quase como se você tivesse
desmanchando fisicamente. Então, pelo fato de você parar de se preocupar com a disposição corporal, essa disposição corporal ela tende a se desmontar, entre aspas. É um pouco como quando você está ali no limite de um cochilo, por exemplo, no limite do sono. O seu corpo encontrou um estado de relaxamento tão profundo, tão intenso, que ele se despreocupa de manter uma posição específica. E normalmente isso acontece para mim. Então, eu percebo que da metade para o final do processo, né, do tempo de meditação, então se é uma meditação que eu fico ali uns 20 minutos, por exemplo, passou 5 minutos, 8 minutos, eu consigo perceber que o meu corpo ele vai meio que dando uma amolecida, digamos assim, ele vai meio que se desmontando, vai se desalinhando. Isso acontece com bastante frequência para mim, como eu disse, principalmente por causa do horário que eu escolhi meditar, né, que são horários em que o corpo está mais cansado. Então é natural que isso aconteça, é comum que isso aconteça. Mas isso não influencia em nada na qualidade do silêncio que eu vivencio por meio da meditação. O corpo se desalinha, mas a mente permanece conectada com o silêncio. Eu nunca caio no sono quando eu medito. Até porque se eu caísse no sono realmente, provavelmente o corpo ia tombar para um lado, né? Para frente ou para os lados, enfim. O corpo ficaria ainda menos alinhado e eu conseguiria menos ainda sustentar o meu corpo permanecer sentado ali em estabilidade. Mas eu fico ali no limite, né? Um ou dois passos antes de pegar no sono. Eu sei que isso influencia a qualidade da meditação, você já deve ter me ouvido falar que meditação não é dormir, né? Não se recomenda pegar no sono durante a meditação. É importante que haja lucidez durante a prática da meditação, mas, enfim, no meu caso, como se diz, é o que tem para hoje. Né? Foram os horários que eu encontrei para meditar. Talvez, se eu tivesse uma rotina de sono um pouquinho mais ampla, né? Se eu tivesse uma rotina familiar um pouco menos intensa, digamos assim, eu conseguiria ter um tempo de sono um pouquinho maior, conseguiria acordar bem cedo para realizar a minha prática de meditação com muito mais lucidez do que costuma ser ao praticar a meditação no final do dia. Depois de realizar a prática da meditação, eu abro os olhos, desperto, não que eu estivesse dormindo, né, como eu disse, mas eu saio da meditação, desdobro minhas pernas, né, descruzo minhas pernas, né, dou uma alongadinha, né, porque às vezes alguma dormência nos tornozelos ainda surge, né, como eu disse, eu já não sou mais jovenzinho, né, então a flexibilidade às vezes, né, ela dá sinais de que não está ali 100%, né, então faço ali alguns ajustes corporais, encerro minha prática, enrolo meu tapete e vou fazer os afazeres que eu tenho para fazer logo em seguida, ou se faço a prática da meditação logo antes de dormir, eu simplesmente deito na cama e durmo. Isso, em linhas gerais, é a minha prática de meditação. Coisas que eu tento também desenvolver paralelamente à minha prática da meditação são, por exemplo, preservar o silêncio da meditação quando eu não estou meditando. Então, quando eu termino a minha prática de meditação, eu evito ao máximo conversar, eu evito ao máximo falar, caso seja inevitável falar, sempre frases muito curtas, sempre gestuais contidos. Né? Então, eu procuro preservar a introspecção que eu desenvolvi durante a prática da meditação. Faço isso por pelo menos ali uns 20, 30 minutos depois da prática da meditação, como forma de
não me desconectar completamente daquele silêncio com o que eu me conectei durante a prática. Isso é muito importante para todo mundo, na verdade, assim como é importante para mim. Isso foi uma recomendação que o meu mestre me passou. É muito importante que todo mundo realize isso. Terminou a prática da meditação, tenta permanecer em meditação. Tenta preservar essa qualidade de conexão com o silêncio durante o que você fizer. E mais do que isso, eu sei que isso é um pouco mais difícil, né? Tenta preservar essa qualidade de conexão com a meditação a vida toda. Ao longo de todo o seu dia, todos os dias da sua vida. Quando eu comecei a perceber o quanto isso é importante, não só a minha prática mudou, como a minha vida mudou. Minha vida de meditador, minha vida de pessoa humana existente neste mundo mudou drasticamente quando eu percebi a importância de preservar a conexão com o silêncio, mais ou menos como ela é vivenciada durante a prática da meditação. Faz toda a diferença do mundo, assim como fez para mim. Então, em linhas gerais, essa é a minha prática de meditação, a minha experiência, a minha vivência. Embora eu ensine meditação, embora eu tenha esse curso aí disponível para vocês, eu continuo aprendendo por meio da própria prática, eu continuo evoluindo por meio da própria prática. É um autoaprendizado constante. Cada prática tende a ser diferente da outra. Num dia você consegue realmente entrar no silêncio, se conectar com o silêncio. No outro dia você não consegue, mas está tudo bem. Importante que você realize a sua prática todos os dias e perceba o que é que acontece em cada uma dessas práticas, que tipo de resultados você experimenta, como é que você percebe a presença do silêncio ou não percebe. Isso é o autoestudo. Isso é a vivência profunda da meditação. E é isso que eu espero que aconteça com todos vocês. Se surgiu qualquer dúvida em relação ao que eu expliquei aqui, tanto dúvidas em relação à minha prática, né, a minha vivência que eu apresentei nesse vídeo, ou dúvidas com a meditação, deixa um comentário, eu respondo todos os comentários. E dê uma olhada também no meu curso de meditação, cujo link está na descrição. Obrigado, até a próxima.